Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse encontro sacerdotal mariano, onde nós vamos nos colocando agora em ouvir a mensagem de Nossa Senhora, onde ela nos coloca: chamamos-os a todos. Quem é esse todos que Maria chama, né? A gente precisa estar atento, a gente precisa, né, buscar o nosso Senhor e nosso Deus, e nesse momento de quaresma, a gente precisa estar unidos na oração, rezar o Santo Terço, e vamos pedindo ao nosso Senhor e nosso Deus para que a Igreja do Senhor seja repleta de luz e que esta luz dissipa todas as trevas, que é o próprio Jesus. Ele é a nossa luz, Ele que nos conduz a caminho do Pai. Então vamos ouvir a mensagem da Mãe do nosso Senhor e o nosso Deus, que vai trazendo para nós esse momento de graça, esse momento de reflexão. Como está a minha caminhada? Será que eu já cansei? Estou parado no caminho? Estou estacionado? Ou será que eu tenho ainda um pouquinho de energia para seguir mais adiante? Ou eu estou repleto de energia e estou caminhando para alcançar o meu objetivo, que é o que está no alto, o que vem do alto, o nosso Senhor e nosso Deus. Eu coloco todo o meu objetivo nesta graça de alcançar a paz em Cristo Jesus. Aqui eu coloquei alguns padres que estão vivendo momentos também bastante difíceis e que acabam assim desiludidos do que tudo está acontecendo dentro da igreja, até mesmo com nós fiéis. Eu comecei a olhar a caminhada de alguns padres dentro da minha comunidade e vi que nós leigos, né, tratamos mal os nossos padres, entristecemos os nossos padres e não deixamos ele fazer o trabalho, governar direito o seu ministério. Podemos dizer assim, nós queremos ser dono da igreja e nós queremos que o padre se volte para fazer aquilo que nós queremos. Tiramos aí então o poder de Deus, porque o padre não segue a nós, o padre segue as doutrinas da igreja e tudo que está no Evangelho. Como nós, voltando para nós, precisamos desse momento que Maria nos chama. Chamamos a todos, todos nós, somos todos incluídos para ajudar a igreja a caminhar na fé, na caridade, né? Uma igreja sinodal. Quantas vezes a gente está falando dessa igreja sinodal, está criticando, quantas vezes a gente está repudiando o pecador junto com o seu pecado, e não é bem dessa forma que nós precisamos agir. Quantas vezes nós estamos matando as pessoas em nosso convívio, no nosso dia a dia, né? No nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, né? Na nossa própria paróquia, né? Na própria comunidade eclesial de base, na comunidade também dos bairros, as vizinhanças, os vizinhos. Então Nossa Senhora ela está abrangendo a todos, ela está chamando a todos para que possam viver em um momento de reflexão, de refletir como é que nós possamos estar bem e estar unido e voltar para o Senhor, o nosso Deus. Então, dessa forma é que nós podemos dizer que somos cristãos, católico, apostólico, romano, quando a gente deixa se encontrar, quando a gente deixa viver e reviver da palavra. Está repercutindo muito uma música que uma jovem evangélica colocou, né, cantou em um show, mas só que esse reality show era exatamente como música gospel, né? Era assim, não era um pouco diferente. Então,
Por isso que não teve muita repercussão. Teve repercussão da música, porque a música retrata um pouco um espelho aonde a gente possa viver tudo isso que eu acabei de falar, né? Viver olhando para si, como eu quero e o que eu quero para mim, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar, então eu não vou aqui comentar, eu só quero deixar para vocês, né, que vocês possam rever toda a situação nossa com a nossa igreja, com o nosso próximo, com nossos irmãos, o que eu estou fazendo, né? E Maria vai dizer para nós como nós devemos viver. Vai estar no livro da 28ª edição, aos sacerdotes filhos prediletos de Nossa Senhora, e na página 171. 30 chamo-os todos. Chamo-os todos somos chamados. 30 de outubro de 1975. Viste como eu mesma levo os sacerdotes chamados por mim a consagrar-se ao meu coração imaculado e seguirem os teus passos. E tua tarefa, filho, reuni-los e confiá-los todo a mim. Hoje, estes meus filhos têm muitas necessidades de serem consolados e encorajados. E por isso que eu estou sempre presente nestes encontros. Neles, a alma destes meus filhos alegrar-se-á e todos serão consolados. Chegou o tempo em que eu mesma me tornarei mais manifesta na minha igreja, com sinais cada vez maiores. As minhas lágrimas derramadas em muitos lugares, para chamar a atenção de todos os meus dolorosos e todos ao meu doloroso coração de mãe. As lágrimas de uma mãe conseguem comover até os corações mais duros. Agora, as minhas lágrimas, até mesmo de sangue, deixam completamente indiferente muitos dos meus filhos. As minhas mensagens, que se multiplicaram tanto mais quanto mais a voz dos meus ministros se fechar ao anúncio da verdade. Por causa da prevaricação de muitos sacerdotes, quantos filhos meus sofrem hoje uma verdadeira fome espiritual da palavra de Deus. Hoje, já não se anuncia mais as verdades mais importantes para a vossa vida. O paraíso que vos espera, a cruz do meu Filho que vos salva, o pecado que fere o coração de Jesus e o meu, o inferno onde todos os dias caem inúmeras almas e a urgente necessidade de oração e de penitência. Quanto mais se difunde o pecado como uma peste, levando as almas à morte, tanto menor se fala dele. Hoje até mais sacerdotes o negam. A minha tarefa de mãe dá o alimento da alma dos meus filhos. Se a apegar a voz dos ministros, abrir-se-á cada vez mais o coração da mãe. Depois destas minhas intervenções, chegou a hora em que
eu mesma me devo tornar presente, tornar pessoalmente presente e agir na igreja do qual sou mãe. Eu quero agir através de vós, sacerdotes consagrados ao meu coração imaculado. Isto também faz parte do meu plano. O demônio, meu adversário, desde o princípio, está agora seduzindo um grande número de sacerdotes e age entre eles, reunindo-os para os pôr contra o meu filho, contra mim própria e contra a igreja. Eu intervenho pessoalmente e chamo os sacerdotes que quiserem ser fiéis e fazer parte do meu exército. Chamo-os todos a consagrarem-se ao meu coração imaculado e a refugiarem-se em mim. A luta será, sobretudo, entre mim e a serpente antiga, a quem, por fim, esmagarei a cabeça. Por isso, agora só vos peço aquilo que, segundo o vosso modo de ver humano, parece pequeno e insignificante. Ao mesmo tempo que aumenta cada dia a propaganda, a propaganda, a propaganda, o clamor dos inimigos de Deus, que tudo conseguem conquistar. Peço-vos que respondais só com a vossa confiança e o total abandono, com a oração, com o sofrimento e o vosso silêncio. Tudo o que oferecerdes ao meu coração tornar-se-á mais minhas mãos, uma arma terrível para combater e vencer esta batalha. Ao orgulhoso exército dos soberbos que se revoltam contra Deus. Respondereis com o exército dos meus filhos pequeninos, humildes, desprezados e perseguidos, e por meio de vós a vitória será, no final, da humildade serva do Senhor. A vitória será, no final, da humilde serva do Senhor. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Queridos irmãos e irmãs, a gente vê como Maria quer que a gente age no meio de nós. Então vamos agora para a leitura da palavra. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor: se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos pecadores que cometeu será lembrado, nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Será que eu tenho prazer na morte do ímpio? Oráculo do Senhor, Deus. Não desejo antes que mude de conduta e viva? Mas se o justo se desviar de sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isto e viver? Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado, por causa da infidelidade e do pecado que cometeu. Por causa disso morrerá. Mas vós andais dizendo: a conduta do Senhor não é correta. Ouve,
vós da casa de Israel? É a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando eu, justo, quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida, arrependendo-se de todos os seus pecados. Com certeza viverá, não morrerá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, Nossa Senhora ela vai mostrando para nós esse momento. Esse momento de chamar a todos, de unir a todos em um caminho de conversão, em um caminho de amor. Nossa Senhora mostra para nós o quanto a gente está esquecendo as nossas raízes, quanta gente está esquecendo dos momentos antigos, dos nossos antepassados, como eles viviam, como era a sua fé, como era praticada. Como era vivido ali, fugindo ali dos pecados, principalmente, né, na quaresma. O momento quaresmal era um momento bastante delicado, um momento de recolhimento, de oração, um momento de escuta, um momento de refletir mais a palavra, de viver mais intensamente o amor e a união. Momento em que nós praticamos a perdoar, fazer o perdão. São 40 dias para a gente estar em oração e em penitência. E a penitência nos leva a perdoar. Por mais que a pessoa fez para nós e nós não consigamos perdoar, o momento da quaresma é propício para a penitência, para a oração, para que a gente consigamos perdoar. Porque se nós não conseguimos fazer isso, a gente está sendo ímpio. A gente pode morrer em pecado mortal e podemos perder a nossa salvação. A morte aqui está dizendo do inferno. Se nós não nos converter, verdadeiramente buscar o Senhor para alcançar o céu, que é a vida, vamos parar no inferno. Nossa Senhora fala que muitos estão caindo no inferno. Muitos sacerdotes agora, muitos padres, né, estão com medo de pregar a palavra verdade, a verdade sobre o inferno, a verdade sobre os pecados, porque o mundo está modernizando e está então ali camuflando o pecado, e esse pecado está levando muita gente ao inferno. Por isso que nós precisamos, né, colocar o joelho no chão e orar. Orar. Porque somente a nossa oração, no silêncio das nossas orações, é que alcancemos o coração de Deus. Por isso que a igreja hoje vive esse chamado de Nossa Senhora, chamado a todos para que estejamos unidos em oração. Para estarmos conscientes de que tem muitos dos nossos irmãos padecendo. Tem muitos dos nossos irmãos aí buscando as coisas fáceis. Ninguém quer sacrifício. Ninguém quer fazer mais penitência. Ninguém mais quer viver o Calvário, a cruz de Cristo, o caminho, né, da via sacra. É preciso. É preciso olhar para dentro de nós mesmos, não somente fazer o caminho da via sacra, mas também vivê-la. Vivê-la no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Buscar orar para aqueles que estão perdidos. Quantas vezes a gente assiste esses canais de televisão aí que só mostram a violência, só mostra ali esse momento para que a gente possa odiar, só mostra ali
pessoas que estão indo para o inferno e está querendo colocar que a gente vai junto. Porque quando a gente oferece o inferno para aquelas pessoas, a gente está dando a mão para ele. Mas se a gente olha com o olhar do nosso Senhor e nosso Deus, como aqui a palavra vai dizer, buscando aquela pessoa a salvação, a conversão daquelas pessoas, para que aquelas pessoas se convertam, olha só o que diz a palavra. O Senhor perdoa os pecados. O Senhor conduz ele ao perdão e ele vem para a vida eterna. Mas a gente deixa ir levar por tanta ódio que às vezes a gente começa a empurrar as pessoas para o inferno. E nesse empurrar as pessoas para o inferno é um grande abismo. A gente pode empurrar com muita força, cair junto. Ou então a gente pode estar muito na beiradinha e pode escorregar e ficar pendurado. E quando a gente se pendura, o que a gente empurrou está seguro no nosso pé. Se a gente perder a força, a gente vai junto com ele. Ou a gente se salva junto, ou a gente vai junto. Então a gente precisa parar um pouquinho e pensar o que Nossa Senhora nos pede. Olhar para dentro da nossa igreja, como os padres estão agindo, de que forma. Será que não é por causa de nós mesmos? Será que é por causa que nós não estamos querendo mais ouvir o sermão sobre o pecado e sobre o inferno? Por que então está mudando aí o sermão em falar gradualmente na bondade, vamos colocar aqui, eu não queria colocar porque está bastante já complicado falar essa palavra, da campanha da fraternidade. Por que então se deixa falar muito na campanha da fraternidade e esquece um pouquinho da palavra de Deus? Será que nós mesmos não somos culpados disso? Por que a campanha da fraternidade quer fazer um laço de amizade entre nós para que nós unimos mais, para que a gente possa estar mais de uma forma amorosa? Porque nós estamos muito rancorosos. Nós estamos odiando com facilidade. Tem tanta coisa aí que nos faz odiar que eu não quero nem entrar aqui nesse assunto. Mas que a gente possa rever, todos nós somos irmãos. Não importa de que religião, não importa de que crença, mas nós precisamos orar para que essas pessoas se encontrem verdadeiramente com nosso Senhor e nosso Deus. Que somente Ele salva. E nós precisamos fazer o caminho da via sacra. E nós sabemos como é o caminho da via sacra. É bastante doloroso, mas é preciso. Iniciemos uma vida de renovação, de renovar e voltar às raízes, à origem do nosso convívio do dia a dia. Abandonar o pecado. Eu sei que tem pecado que jamais a gente consegue abandonar, porque é como Paulo vai dizer, é como um espinho na carne, é como um espírito maligno bofetando a nossa cara. Mas a gente precisa batalhar na oração. Precisamos ir ao confessionário confessar os nossos pecados. Precisamos aproximar mais da igreja. Precisamos aproximar mais de Cristo Eucarístico no sacrário. Precisamos fazer tanta coisa que a gente está se deixando para trás, mas perdendo o tempo. Para ganhar o tempo é preciso estar no sacrário, é preciso estar na oração, é preciso fazer do seu tempo uma reflexão do que a própria palavra vai dizer. O que é justiça para você? O que é ser uma pessoa ímpia? E o porquê também que Nossa Senhora vai falando que os padres, tem muitos sacerdotes que estão prevaricando a verdade. Não está dizendo com a verdade. Por causa de nós mesmos. O que é isso? É esconder a verdade, é camuflar a verdade para que a gente acaba não vendo a verdade, porque pode se chocar, pode ir contra ele, pode, sabe, perder ali um pouco um equilíbrio emocional. E a própria palavra nos mostra que todos nós caminhamos num caminho em busca do nosso Senhor e nosso Deus.
Se queremos verdadeiramente a nossa salvação, é preciso de uma conversão sincera. É preciso de fazer como os ninivitas. Se a gente possa olhar lá no livro de Jonas, a gente vai ver os ninivitas como eles eram. Né? Você pode procurar no Google os ninivitas e aí vai sair aí uma relação para você e você vai ver. E depois você vai ver lá, quando Jonas estava pregando, eles estavam se arrependendo, se voltando para Deus, e Deus ali então perdoou os seus pecados. Que essa graça de Deus venha acontecer na nossa vida, que nós possamos então fazer a nossa conversão, a nossa amizade com nosso Senhor e nosso Deus e seguir aí o exemplo de Maria, a serva do Senhor. Ela que veio para fazer de nós um caminho rumo aos céus, assim como uma mãe. E eu vi há um tempo atrás uma mãe duas vezes, porque ela era avó, e a avó é mãe duas vezes. Ela pela televisão, ali, ela viu a presença de seu filho seu neto, sendo ali levado pela polícia em um momento bastante constrangedor. O seu coração de mãe, duas vezes, chorou diante desse filho e foi muito emocionante. O sermão que ela deu para aquele filho se arrepender. Mas ela deixou que a justiça levasse ele, ela deixou que ele cumprisse a sua pena para que ele se convertesse. E ela orou bastante. E naquele momento desse coração que ela foi lá, rasgou o seu coração. Essas lágrimas são as lágrimas de Nossa Senhora. As lágrimas de uma mãe que chora para a conversão de um filho. As lágrimas que move e remove montanhas, que deixa a gente, né, de uma maneira assim, arrasado, afogado pelas lágrimas. A gente se afoga nas lágrimas. A gente amolece o coração. Coração, sabe, aquele coração duro, por mais que ele seja, ele vai ser derretido por essas lágrimas. Nenhuma pedra que, nenhum coração de pedra que não se derreta nas lágrimas de uma mãe. Essas lágrimas de Nossa Senhora, ela vem trazer para nós esse momento de nos afogar nas lágrimas e de nos amolecer os nossos corações. Que esses corações de pedra sejam derretidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo. Seremos testemunhas da sua ressurreição. Por Ele seremos levados ao Pai para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo no teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente, o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que essa graça de Deus, que essa palavra ela possa tocar em nosso coração e a gente possamos refletir mais um pouco sobre a nossa fé, sobre a nossa vida, sobre o nosso cotidiano. E louvado seja sempre o nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Estamos unidos e permaneceremos sempre unidos, no poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça nos alcance e
envolva cada vez mais no manto de Maria.